Boa noite. Pedia que tomassem os vossos lugares para iniciarmos a nossa sessão. Tem a palavra o Sr. João Carvalho Ferreira. O tema que indicou foi urbanismo. Muito boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Muito boa noite, Sr. Presidente do Executivo, Srs. Vereadores, deputados e público em geral. Na passada Assembleia de 30 de novembro foi lido aqui uma exposição, que eu diria mais uma composição, a pedido do Sr. Arquiteto Carlos Neves, já como ex-chefe de divisão, do urbanismo em defesa do seu bom nome e da sua honra, afirmando a sua idoneidade, mas sustentada num mero arquivamento de um inquérito levantado pela própria Ordem dos Arquitetos. Sim, porque o inquérito foi instaurado e arquivado pela mesma entidade. Mas já agora aproveito aqui para divulgar publicamente que a base de sustento do seu arquivamento foi baseada no depoimento do visado, onde refere, vejam só, que não consta a existência de qualquer reunião na sua agenda pessoal, em detrimento de prova testemunhal. Esclarecida que está esta situação, quero aqui publicamente perguntar ao Executivo, e isto sim é que é importante, se o Sr. Arquiteto Carlos Neves, ex-chefe de divisão, foi ou não constituído arguido. Repito, foi ou não constituído arguido pelas denúncias por mim aqui apresentadas nesta Assembleia, bem como nas autoridades judiciais. Relembro aqui as sábias palavras do professor Adriano Pimpão, que foi democraticamente eleito, repito, eleito, quando referiu a distinção entre questões do foro ético e deontológico que se restringem apenas à Ordem dos Arquitetos e outra coisa são dualidades de critérios, e isto sim é que é grave, sendo da responsabilidade da Câmara tais práticas. Segunda questão. Tive conhecimento pelas redes sociais que o Sr. Arquiteto Carlos Neves, em pleno período de pandemia e em teletrabalho, que alegadamente terá oferido em dezembro de 2020, 1.405,96 € em horas extras, ficando assim com uma remuneração de 3.561,41 € e em janeiro de 2021, 843,58 cêntimos em horas extras, ficando assim com uma remuneração respectiva de 2.979,95 €. E isto são apenas dois exemplos pelo tempo limitado que aqui me permitem falar. Sendo assim, coloco a seguinte questão à Sra. Vereadora Marilyn Zacarias, afinal, confirma ou desmente tal situação? A ser verdade, temos aqui um técnico camarário que já não é chefe de divisão, mas ofere mais que um vereador, com horas extraordinárias quando todos os funcionários, e bem como todos nós, temos passado por grandes dificuldades. Relembro, Sra. Vereadora, que se a ser verdade isto, só lhe restará demitir-se e as autoridades judiciais atuarem em conformidade, já que estamos a falar de dinheiros públicos. Duas notas finais. Uma para relembrar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Hugo Nunes, que lhe enderecei por cartas registadas com aviso de recepção a solicitar a este órgão a extração de certidão de duas cópias das posições que aqui foram lidas parcialmente e publicamente pela mesa dos arquitetos Carlos Neves e Sérgio Marcelo Santos, para efeitos judiciais que até à data ainda não me respondeu. Também tenho aqui que elucidar a todos, e isto porque já foi falado até pelo Executivo na comunicação social, quando eu fiz intervenções, porque nunca me ouviram falar aqui, que sou de partido algum nesta casa, que sempre estive aqui como independente e arquiteto, e nunca pelo Partido Chega, na qual saí porque o próprio Partido Chega, Direção Nacional e a atual Conselhia tentaram condicionar as minhas denúncias, que aqui fique bem claro. Disse. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Espero que depois a seguir o partido mencionado não venha pedir tempo de antena para poder responder mais à frente. Muito bem, já responderemos aí, já responderei. Tem a palavra o Executivo para responder. Vamos atribuir 15 minutos para as respostas. Muito boa noite. Cumprimento a mesa, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os meus colegas vereadores, os senhores deputados, o público presente e todos os funcionários que estão a prestar apoio à realização desta Assembleia, bem como às pessoas que nos estão a acompanhar lá em casa. Cabe-me a mim aqui fazer pequenos esclarecimentos relativamente à questão que o Sr. Arquiteto João Ferreira colocou
Se o arquiteto Carlos Neves foi constituído arguido, olha, eu não lhe sei responder. Isso tem que perguntar aos tribunais. Se ele foi constituído arguido pessoalmente, a Câmara não tem nota disso, nem tinha que ser. Isso é um assunto entre os tribunais. É um processo de crime. A Câmara o que fez foi entregar todos os elementos no Ministério Público e o que lhe digo é que até este momento não tivemos nenhum feedback do Ministério Público relativamente aos elementos que aí entregamos. E é o que tenho para dizer. Muito obrigada. Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa. No seu nome, cumprimento a todos os presentes. Portanto, para dar resposta, em complemento também da minha colega vereadora Heloísa, com respeito ao Sr. Neves, vou verificar a situação que está recente, né, em termos da fiscalização. Em resposta às horas extraordinárias do arquiteto Neves. Tratou-se de um projeto onde foi solicitado os serviços do arquiteto Neves para fazer as vistorias, atualizar umas vistorias que estavam pendentes. Não é um trabalho de um mês, é um trabalho que ele foi fazendo, acumulou-se e fizemos um pagamento. O número exato, como o senhor traz, queria ver o recibo de vencimento do senhor, né? Não o tenho comigo, obviamente, até porque isso é um dado pessoal do trabalhador. Agora também, todos os trabalhadores da Câmara que realizem trabalho extraordinário, eles recebem por esse vencimento, por essas horas. Não se trata só de pagar a uma pessoa. Portanto, todos os trabalhadores, pode-se confirmar, quem faz um trabalho extraordinário recebe o seu valor por ele. Daí o pagamento ao arquiteto Neves. Portanto, fico ao dispor. Resta, portanto, uma questão colocada pelo Munícipe João Carvalho de Ferreira relativamente a um requerimento que apresentou à Assembleia. De facto, tenho conhecimento desse requerimento. Esta Assembleia tem, por força daquilo que são as circunstâncias do seu apoio técnico, trabalhado com algumas limitações e, por isso, um dos problemas que tem, aliás, encontramos ou construímos uma solução para isso agora, é o atraso na aprovação de atas. Construímos agora uma solução que permitirá que na sessão ordinária de setembro recuperarmos todas as atas que temos atrasadas e, portanto, é o objetivo e tudo dirá. E, portanto, nós, sem ter a ata aprovada, não podíamos emitir uma certidão da ata. Eu estava convicto de que teria recebido a informação de que, apesar de não podermos emitir uma certidão da ata, poderíamos, isso sim, certificar que o vídeo que está disponível, o áudio e o vídeo disponível no canal do município do YouTube referente àquela sessão, correspondia àquilo que de facto tinha sido a sessão e que com certeza constaria da ata. Esse era um extrato da ata relativamente àquilo que nós lhe faríamos. Documento da exposição do Sr. Arquiteto Marcelo Santos, não é da ata. Certo. Sr. Arquiteto, nós poderemos lhe remeter, assim que tivermos a ata aprovada, aquilo que ocorreu na reunião, ou seja, o que foi lido, porque é isso que deve constar, não necessariamente o que foi escrito, sendo que é claro que a leitura das intervenções do público, no período em que o público não apresenta de viva voz, procura ser o mais fiel possível. E, portanto, podendo não o ser, por várias outras questões, a regra é que nós certificamos a ata e transcrevemos a ata ou podemos, isso sim, eu estava convencido que o senhor teria recebido essa informação, validar a fiabilidade do registro áudio e vídeo que está disponível na plataforma do YouTube. Estava convencido que esta informação lhe tinha sido passada, se não foi, peço obviamente desculpa, e com esta solução, na próxima semana, podemos, penso eu, dar resposta à sua solicitação. Dito isto, avançamos na nossa ordem de trabalhos, passamos para o ponto que tinha a aprovação de atas, não está nenhuma ata à aprovação. Da mesma forma, relativamente à informação sobre expediente e requerimentos, também não há informação para apresentar. Há aqui 2 documentos que foram hoje remetidos
pela Câmara Municipal, que serão circulados pelos seus deputados. Eles já vieram no fim da hora de expediente e têm a ver com apresentações que ocorreram na última sessão temática. E, portanto, passávamos então para o período antes da ordem do dia. Pergunto se há inscrições. Muito bem, sinaliza a inscrição, está sinalizada a inscrição do seu deputado João Conceição. O Grupo Municipal do PSD tem a palavra. Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia, para si que me dirijo em primeiro lugar. E a questão em relação às atas. As atas da Assembleia realmente estão muito atrasadas, mas nós discordamos em total do recurso ao exterior para repor a feitura das atas. Julgamos que a autarquia existem inúmeros trabalhadores que nesta altura se encontram desocupados e em regime de teletrabalho e que devem ser aproveitados para ultrapassar esta situação temporária, justificando, portanto, uma melhor colaboração institucional. Em relação a 2020, temos 5 atas em atraso. Em relação a este ano, temos 7 atas em atraso. Apesar de todas as gravações serem gravadas e os vídeos são públicos, esta situação não contribui para dignificar este órgão fiscalizador da atividade municipal e também impede os cidadãos do acesso a estes importantes documentos. Por outro lado, esta sessão tem uma ordem de trabalhos muito extensa. Vamos deliberar sobre assuntos importantes de gestão municipal, como a prestação de contas, mão pessoal, a revisão do orçamento, a revisão do PDM, sabendo de antemão que muitos destes assuntos não serão debatidos por falta de tempo, quer da Câmara, quer dos deputados, prejudicando grandemente a apreciação documental e o debate político. Agora queria questionar a Câmara para saber quantos trabalhadores da Câmara se encontram em regime de teletrabalho e qual é a taxa de absentismo registrada em 2020. E por enquanto não tenho mais nenhuma pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda relativamente às questões colocadas, há 2 questões que o Sr. Deputado Carlos Martins colocou. Peço desculpa. Eu peço desculpa, Sra. Vereadora. Não tinha reparado na sinalização. Tem a palavra a Sra. Vereadora Marlene Zacarias. Obrigada. Serei muito breve. É só em resposta ao nosso deputado Carlos Martins. Quanto ao número do absentismo, vou-lhe enviar a informação, não a tenho, obviamente, comigo, assim como os trabalhadores em teletrabalho. Por orientações do Governo, né, estará em teletrabalho que não seja trabalho essencial. Obviamente, os serviços também não param. E há condições dentro dos serviços e eles estão a fazer de uma forma faseada o seu atendimento. Mas consigo lhe enviar depois, posteriormente, por escrito, está bem? Obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Deputado Carlos Martins, dar-lhe a palavra a seguir, mas já agora aproveito e presto-lhe logo também 2 esclarecimentos sobre 2 questões que o Sr. Deputado colocou. Relativamente às atas atrasadas, isto é um facto e, portanto, tem a concordância de todos. É assunto conversado na mesa e com a Comissão Permanente. A resolução do problema ou a utilização de soluções de recurso para resolver o problema é uma decisão da mesa, que é quem compete com os serviços preparar a ata e, portanto, essa decisão, tomamos boa nota da sua opinião, mas essa decisão é uma decisão da mesa que já a tomou. A ordem de trabalhos é extensa, sim, seguimos, no entanto, para a ordem de trabalhos aquilo que foi o princípio que acordámos na reunião da Comissão Permanente e que teve o apoio de todos os seus deputados presentes, que era, agendamos os assuntos que houverem para agendar, uma vez que vai haver uma outra Assembleia Extraordinária em julho, os que não puderem ser deliberados na sessão de hoje transitarão para essa sessão. Pronto, relativamente a estas 2 questões, estas são as respostas também. Muito bem. Senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, público não temos, provavelmente teremos alguém a assistir virtualmente. Muito obrigado, a sessão está encerrada e um bom fim de semana.